maiores medos, os temores que existem dentro de você e que muitas vezes você tem medo até mesmo de falar sobre eles. É sobre esses medos, sobre esses temores que eu quero falar hoje para você, como quando nós temos medo, mas nós temos a possibilidade de atrair os nossos medos e de fazer com que eles se concretizem. Eu sou a pastora Karen Collen e hoje eu quero falar com você sobre esse assunto baseado na vida de Jó e nos temores de Jó. Nós sabemos que Jó, ele era um homem íntegro, era um homem justo, era um homem que temia a Deus. Nós sabemos que Jó, ele procurava todas as formas, todas as maneiras para se desviar do mal, porque não queria de forma alguma desagradar a Deus. Nós sabemos também que Jó, ele era pai de 10 filhos e que ele era o homem, um dos mais ricos do Oriente daquela época. E Jó, ele tinha um costume, ele tinha uma tradição. Jó, sempre que os seus filhos davam os seus banquetes, as suas festas, assim que eles terminavam, Jó então chamava os seus filhos naquela mesma madrugada e Jó oferecia ofertas, oferecia sacrifícios em prol da vida dos filhos, com a intenção de pedir a Deus perdão, com a intenção de, se porventura os seus filhos tivessem feito alguma coisa contra Deus, Jó tinha a intenção de trazê-los de volta, de trazê-los para perto de Deus. Então Jó, ele tinha o hábito de levar ofertas, ele esperava que essas festas acabassem e levava ofertas pela vida dos filhos, porque ele tinha uma crença. Ele tinha uma crença que era fortalecedora. A crença de Jó fazia com que Jó acreditasse que aquelas ofertas iam trazer os filhos para perto de Deus e aproximar os filhos. Se eles tivessem pecado, entristecido o coração de Deus, Deus iria receber as ofertas e Deus então iria receber os filhos também de volta. Essa crença fazia com que ele tivesse esse tipo de atitude. E nós sabemos que a família de Jó era cercada, era protegida, tinha a proteção de Deus. Deus cuidava deles. Só que num dado momento da vida de Jó, as coisas começaram a desandar. As notícias ruins começaram a chegar uma atrás da outra. Sabe aquela situação que você pensa assim, do jeito que está não pode piorar? E quando você termina de falar, você vê que ainda tem coisas que podem acontecer muito piores do que a que tinha acontecido anteriormente? Pois então, era exatamente isso que estava acontecendo com Jó. Quando chegava um dos seus empregados dando notícia da morte dos animais, dando notícia que os animais tinham sido roubados, que os seus empregados tinham sido mortos, e que ele achava que não tinha uma notícia pior para acontecer, e aí chegava outra ainda maior. Então, foi um dia terrível, um dia de notícias ruins, uma atrás da outra, até que por fim Jó recebe então a notícia de que os seus filhos estavam todos envolvidos numa grande festa, como de costume, e aquela casa onde todos estavam reunidos, aquela casa tinha caído sobre os teus filhos, e todos eles morreram de uma só vez. A palavra nos conta que naquele momento Jó, ele entrou em desespero, que Jó rasgou as suas vestes, que Jó raspou a sua cabeça. Naquele momento, mesmo no silêncio, Jó se desesperou, tendo esse tipo de atitude. E quais foram as palavras de Jó nesse momento de desespero? Ele disse: no saí do ventre da minha mãe,
e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Naquele momento, Jó não sabia quem estava por trás de tudo que estava acontecendo com a vida dele. Lendo a história, nós já sabemos que o nosso inimigo, nosso adversário, estava rodeando a terra e observou a vida de Jó. E ele então entra numa sala de reunião com Deus, quando Deus estava com seus anjos, e ele então pede a Deus permissão para tocar na vida de Jó. Então nós já sabemos que Satanás, ele estava por trás de toda essa destruição. Mas nesse momento nós observamos que Jó atribuiu todos esses problemas, toda essa tragédia, Jó atribuiu a Deus. E ele disse: Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele estava glorificando a Deus, mas ele também estava achando que Deus era o responsável por aquela situação. É nesse ponto que eu quero chegar. É sobre isso que eu quero falar com você. Sobre a responsabilidade que muitas vezes nós estamos colocando em Deus. E a responsabilidade não é de Deus. Porque embora Deus tenha uma vontade absoluta, Deus também tem uma vontade permissiva. E nesse caso, a vontade permissiva de Deus é que estava operando. Porque Deus permitiu que o inimigo entrasse na vida dele e que então deixasse que todas aquelas coisas acontecessem. Mas nesse momento, a gente observa que depois disso, não estando satisfeito com tudo que estava acontecendo na vida de Jó, o inimigo volta à presença de Deus e pede também, para continuar maltratando Jó. E Deus permite, que ele continue com as suas tragédias, mas que não toque na vida de Jó, ou seja, que Jó não viesse a morrer, mas permitiu que ele fizesse o que ele quisesse. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que Jó, ele foi tomado por uma lepra. E o seu corpo todo estava em feridas, em chagas. E Jó estava num desespero muito grande. Aonde ele se assentava no meio das cinzas. E aonde ele raspava a sua pele para poder se coçar. Tamanha era as feridas, as suas dores, a coceira, que aquela enfermidade trazia para o seu corpo. E Jó, num dado momento, ele começa então a amaldiçoar o seu nascimento. Ele começa a dizer que ele não deveria ter vindo ao mundo. Para quê que ele veio ao mundo se todas as portas iam ser fechadas para ele? Para que Deus permitiu tudo isso? Então nós precisamos entender que Jó teve o seu momento de desespero, que Jó teve o seu momento de falar, o que não devia, baseado também no que ele não sabia. E ele falava muitas coisas, e ele reclamava daquela situação que ele se encontrava. Só que, lendo essa passagem, que eu quero até compartilhar com vocês aqui, olha o que nós descobrimos aqui em Jó capítulo 3, versículo 25. Ele diz algo muito importante que até aquele momento ninguém nunca ouviu Jó dizer. Até aquele momento Jó era aquele homem temente, aquele homem que levava ofertas, aquele homem que era bem sucedido, que tinha uma família bonita, instável, que aparentemente não tinha nenhum tipo de problema, não tinha motivos para ter problemas, estava tudo bem com ele, então ele não reclamava de nada. E esses foram os argumentos que o inimigo usou com Deus. Só que nesse momento de desespero, Jó, ele coloca para fora algo que estava dentro do seu coração e que até aquele momento ele nunca tinha falado sobre isso. Os seus temores. Porque geralmente quando nós temos um medo, quando nós temos um temor de que algo aconteça, nós temos mesmo o medo de estar falando sobre isso.
É como se as nossas palavras, elas fossem atrair mais rapidamente aquelas coisas, e a gente prefere falar assim: eu prefiro nem falar. Quantas vezes você já usou essa frase? Eu prefiro nem falar sobre esse assunto. Por quê? Porque existe um medo dentro de você com relação a isso. Existe um temor com relação a isso. E Jó, ele disse assim no versículo 25: o que eu temia veio sobre mim. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Então olha para você ver que coisa forte a revelação dessa palavra. O quanto é poderoso, o quanto os nossos medos têm uma capacidade de atração, o quanto os nossos temores têm força de produzir aquilo que nós não queremos. Porque embora Jó não falasse, embora Jó tivesse outras atitudes de uma pessoa que cria, atitudes de uma pessoa que era segura, atitudes de um pai confiante na proteção de Deus, lá no fundo do seu íntimo existia medos de perder os seus filhos, existia medo de perder a sua família. E é por isso que ele tinha um comportamento, o comportamento de acreditar que as suas ofertas eram suficientes para proteger a sua casa. Mas o seu comportamento, ele não estava de acordo com os seus sentimentos. Porque os nossos temores estão relacionados aos nossos sentimentos, são os nossos medos. E Jó tinha esses medos. O medo de perder os seus filhos, é por isso que ele cuidava daquela forma dos filhos. E aí Jó então perde todos os seus filhos de uma única vez. Então isso foi um ponto culminante para que Jó então atraísse toda essa tragédia para a vida dele. O inimigo pediu permissão a Deus? Pediu. Mas será que se Jó não tivesse esses temores, Deus teria dado essa permissão? Porque Deus não precisava provar nada para o diabo. Deus não precisa provar nada para ninguém. A verdade é essa. Então Deus não precisava mostrar para o diabo que Jó ia permanecer firme, que Jó ia permanecer confiando em Deus. Não. Se Deus permitiu isso, é porque tinha uma brecha para que isso acontecesse. E a brecha que existiu nesse acontecimento foram os temores de Jó, foram os medos de Jó. Então essa reflexão é para que você comece a perceber que os seus medos, os seus temores, eles têm uma força muito grande de atrair aquilo que você não quer. A pessoa que mais se preocupa com enfermidades e com doenças, que mais tem medo de passar por esse tipo de situações, tem pessoas que até guardam dinheiro, né? Eu já ouvi pessoas dizer que guardam dinheiro para um momento de necessidade, para um momento se precisar ficar internada, se precisar gastar com a saúde. Então nós vemos que o comportamento dessas pessoas está baseado nos seus temores. Nós vemos então que essas pessoas, elas têm um medo de atrair a doença e já estão se preparando para ela. E o que elas vão viver? Elas vão viver exatamente isso. Elas vão viver exatamente os seus medos e os seus temores. Então, como nós temos falado muito sobre programação, sobre reprogramar a mente, eu quero chamar a sua atenção nessa palavra, baseado na vida de Jó, para que você seja mais cauteloso com aquilo que você está pensando, para que você tenha mais cuidado, né? Que você reformule os seus pensamentos, porque a partir do momento que nós temos consciência de que estamos pensando algo ruim, nós temos o poder de mudar os nossos pensamentos. Por que nós temos esse poder? Porque os nossos pensamentos, eles não acontecem exatamente no mesmo momento, no tempo real. As coisas, elas não acontecem no tempo real do nosso pensamento. Então nós podemos cancelar
Nós podemos trocar de pensamentos, nós podemos falar, não, eu não aceito isso, e transferir aquele pensamento. Ou seja, pegue algo que você está pensando de forma negativa e mude, né, a imagem desse pensamento, colocando uma imagem positiva. Se você está pensando em morte, comece a pensar então em vida. Se você está pensando em escassez, em contas, em dívidas, comece a pensar na sua vida, uma vida de prosperidade, de bênção, passeando, comprando, realizando seus sonhos. Se você está pensando em uma vida infeliz, porque você é sozinho, porque você ainda não conseguiu atrair uma pessoa, né, digna de você, uma pessoa que te ame, uma pessoa que te respeite, comece a se enxergar com essa pessoa, comece a ver você vivendo momentos maravilhosos. Então nós temos essa capacidade de substituir os nossos pensamentos, porque nós já sabemos que os nossos pensamentos, eles têm o poder de criar tudo que existe na face da terra, né? Todos os objetos, todas as construções, todas as ideias, tudo que foi elaborado, todo o projeto, antes existiu na mente de alguém. Então nós sabemos que o nosso pensamento tem um poder grandioso, e muitas vezes os sentimentos que nós temos negativos que geram os nossos pensamentos. Esses pensamentos vão gerar as nossas atitudes. Então que fique aí esse registro no seu coração, para que você saiba que uma crença pode ser fortalecedora e também a crença ela pode ser limitadora, para que você saiba que os seus temores, os seus medos têm uma grande possibilidade de vir a acontecer, justamente porque eles estão enraizados aí dentro de você, porque eles estão guardados dentro de você, né? E você não consegue se desprender de todos eles. Se você gostou desse vídeo, se foi interessante para você ouvir sobre esse assunto e fizer sentido para você, deixa aí o seu joinha. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, gostou dessa informação, quer ouvir os outros vídeos, eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal, para que você esteja comigo compartilhando de mais conhecimentos que possa edificar a sua vida, edificar também a sua fé. Eu deixo aqui um grande beijo no seu coração e que Deus te abençoe.